Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo à homilia diária hoje, terça-feira. Estamos celebrando a 18ª semana do tempo comum. Da luz, Criador, vós mesmos sois luz e dia sem fim. Vós nunca da noite provastes até as trevas, só Deus é assim. A noite já foge e o dia enfraquece, os astros a luz. A estrela da aurora, surgindo formosa, no céu já reluz. Os leitos deixando, a vós damos graças com toda alegria. Porque novamente, por vossa bondade, o sol traz o dia. Ó santos, pedimos que os laços do Espírito nos prendam a vós, e assim não ouçamos as vozes da carne que clamam em nós. Que firmes na mente e casto no corpo, de espírito fiel, sigamos caminho e verdade, doçura do céu. Ó Pai piedoso, nos ouça bondoso e o Filho também, no laço do Espírito, unidos domino os tempos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram a Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que ele pudesse ao menos tocar a barra da sua veste. E todos que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é a sequência de ontem. Ontem nós tínhamos Jesus fazendo a multiplicação dos pães e hoje nós temos Jesus que inicialmente se retira para rezar. Todas as vezes que Jesus se retira para rezar, é para ele entrar em intimidade com o Pai e não deixar em seu coração crescer sentimentos que não venham do Pai, como, por exemplo, o sentimento de vaidade, sentimento de poder humano. Isso era algo que poderia acontecer, já que Jesus estava sendo aclamado por muitos como um rei terreno. Depois de rezar, Jesus vai ao encontro de seus discípulos. Notemos que o mar na vida dos discípulos estavam agitados, eles estavam com medo, e Jesus caminha sobre este mar, ou seja, Jesus está acima das nossas dificuldades, acima dos nossos obstáculos. E quando Jesus chega próximo da barca que eles o avistam, inicialmente
o apavor é tão grande da parte dos discípulos que eles não reconhecem que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que estavam com eles. Mas, ao perceber que é Jesus, Pedro pede para que vá ao encontro dele. E Pedro consegue caminhar sobre as águas. Só que, em um determinado momento, ele deixa de ter o olhar fixo em Jesus e assim ele começa a afundar ante as tempestades à sua volta. Isso vale muito para a nossa vida, porque na nossa vida também nós enfrentamos tempestades, nós temos medo do mar que está à nossa volta. Mas é necessário, queridos irmãos e irmãs, que tenhamos o olhar fixo em Jesus, porque se assim estiver, nós também, como Ele, caminharemos sobre as dificuldades e as venceremos. Que Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.